você? Tudo certo também. A gente vai, assim, meio que no improviso juntos aqui para entender um pouco mais sobre esse resultado que acabou de sair e olhando para esses dados que foram divulgados, lendo principalmente o cenário geral que foi divulgado, a gente está vendo uma desaceleração da economia ou é uma normalização do crescimento na sua avaliação? Na nossa avaliação aqui da Armor Capital, é muito mais uma questão de normalização da economia, uma moderação do ritmo que estava bastante elevado, do que necessariamente uma desaceleração mais forte da atividade econômica, tá? Quando a gente olha para a dinâmica de mercado de trabalho, mesmo a dinâmica de salários, parece ainda que a atividade tem ainda sinais de aquecimento, né? O que acontece quando a gente acompanha os dados de mais curto prazo, como, por exemplo, os dados da balança comercial, é que a gente está vendo o aumento das importações e as exportações elas têm ficado estáveis. Isso por si só, ela já traz ali uma mensagem de desaceleração da economia, porque a importação entra com sinal negativo nas contas nacionais, né? Mas não necessariamente isso se reflete de fato numa desaceleração, principalmente do consumo. E o próprio livro bege ele mostra isso para a gente, né? Que o consumo ainda tem ainda sinais de firmeza, né? Então, tudo isso mostra para a gente que, de fato, parece que é muito mais uma moderação de um nível bastante aquecido da atividade econômica do que necessariamente uma desaceleração mais clara dessa atividade. O fato das empresas ainda conseguirem repassar os custos mostra que a inflação continua persistente por lá? Eu acho que assim, os dados mais recentes de inflação, eles surpreenderam positivamente no mundo todo, né? Isso é, os dados vieram mais baixos do que o esperado, os preços ficaram um pouco mais baixos do que o esperado. Então, isso por si só mostra que talvez ainda tenha algum espaço para as empresas repassarem sim esses custos, né? Eu acho que o mercado coloca bastante esse risco principalmente nas curvas de treasuries, nas curvas de juros, de modo geral. Uma vez que, embora o petróleo tenha saído do pico e agora esteja aumentando novamente, né, a gente sabe que o petróleo é um vetor bastante importante para a questão de custos, principalmente por transporte, a gente tem uma questão com a gasolina. Tá? A gasolina, principalmente nos Estados Unidos, ela não está baixando tanto quanto o petróleo caiu nos últimos meses. Então, isso gera uma preocupação ainda das empresas continuarem repassando esses custos, tá? Mas os últimos dados de inflação por si só foram de fato mais benignos, mas ainda tem alguma desconfiança por parte do mercado e também por parte do Fed, né? Os próprios dirigentes do Fed eles vieram recentemente a público falar disso, né? Que o último dado ele foi de fato mais benigno, mas eles precisam criar maior convicção de que essa inflação está de fato mostrando sinais de desaceleração. O que a gente tem, pelo menos por agora, divulgado pelo livro bege na sua avaliação, Gustavo, pode ser suficiente para mudar, alterar um pouco da projeção com relação à política monetária? Eu vou até olhar já o CME Group, o Fed Watch, para ver se mudou de alguma forma o cenário, mas a gente tinha aquela previsão clássica ali de manutenção dos juros na próxima reunião e aí na outra reunião teria um aumento. Como é que você enxerga pelo que a gente viu até agora? O relatório por si só ele não traz tantas novidades, né? Eu acho que o mercado não é pego de surpresa em nenhum desses pontos que eles trouxeram. O objetivo do livro bege, de maneira geral, é trazer uma avaliação mais qualitativa da economia, né? O mercado, ele, na maioria das vezes, ele vai olhar principalmente o dado bruto, né? Então, assim, a narrativa está bastante condizente com o que os dados estão mostrando. Então, uma atividade que tem algum sinal de desaceleração, mas é um sinal bem brando ainda. O mercado de trabalho continua nesse patamar de congelamento que a gente fala, né? Poucas contratações e poucas demissões também, ali muito próximo do que seria o pleno emprego. E a inflação, embora ela tenha vindo melhor no último dado, ainda tem uma preocupação com essa possibilidade de repasse. Então, acredito que, a termos de mercado, esse livro bege ele não traz tantas novidades assim, tá? Então, acho que ainda a percepção tende a continuar como essa, né? O que faria o mercado, de fato, mudar essa perspectiva de pensar que, eventualmente, pode ter uma manutenção de juros também na reunião de setembro, são dados melhores de inflação, principalmente isso. A inflação é a principal preocupação do Fed, eles têm deixado isso bastante claro. Se a inflação continuar surpreendendo para baixo, como foi o último dado, isso pode acontecer. Aí o mercado pode vir a revisar essa projeção de Fed Funds para a próxima reunião.
O nosso cenário base é que eles não vão subir juros esse ano, tá? A gente mantém ali a convicção que eles mantêm essa taxa aí do upper bound em 3,75 até o final do ano, tá? Perfeito. É interessante você trazer esse ponto, CPI e PPI, que vieram então menores do que o esperado, mostrando realmente um Uhum. cenário de inflação mais tranquila na comparação com o que a gente vinha vendo, especificamente aí para o mês de junho, levando em consideração até um cenário de tranquilidade maior com relação à guerra, por causa especificamente do que a gente viu do cessar-fogo, que era muito frágil e no fim acabou. Como é que você enxerga os próximos passos daqui para frente dos Estados Unidos, levando em consideração que estamos no momento de novo de, aos poucos, a gente vê o petróleo voltando a subir, ainda que não chega nem perto do que chegou lá no começo, no auge da guerra, mas ainda assim já está acima dos $80 o barril novamente. Sei que está distante dos 100, mas ainda assim, como é que você enxerga esses impactos daqui para frente e o quanto que isso pode realmente impactar, olhando daqui para frente, o cenário de política monetária? Perfeitamente. Assim, o cenário hoje, ele é um pouco mais frágil do que era 2 semanas atrás, que a gente tinha ali a vigência do cessar-fogo, né, o petróleo ali voltando ali para casa dos $65 por barril, agora a gente já está falando de um petróleo voltando ali para casa dos 80. Isso é preocupante, de alguma forma, mas eu acredito que nesse curtíssimo prazo, a principal preocupação do mercado com os Estados Unidos é o preço da gasolina, né, que de fato ela não acompanhou essa queda do petróleo que a gente teve recentemente, né? Então tudo isso coloca aí essa incerteza de fato dentro das projeções dos economistas como um todo. Então, assim, algumas casas grandes têm ali a projeção de que o Fed terá que subir juros ainda esse ano, enquanto a maioria ainda acredita que não, né? Em termos de bancos, instituições, inclusive a gente, né? Mas a gente está falando de um cenário de ampla volatilidade. Então, o que vai depender, o cenário vai estar totalmente dependente das surpresas dos dados de inflação nesse curto prazo. Se a inflação continuar nesse tom benigno, eles não sobem juros, que é o nosso cenário base. Se a inflação começar a surpreender negativamente, isso é, preços mais altos do que o esperado, que é uma possibilidade e está sendo levado em consideração, o Fed terá que se movimentar nessa direção, mas por hora não é ainda nosso cenário base. Muito bem, nós conversamos com Gustavo Rostelato, economista da Armor Capital. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Bom trabalho para você por aí.